Nesse vídeo eu quero chamar sua atenção para o que a Bíblia diz sobre espíritos de engano. Em Mateus 24, Jesus nos alerta sobre falsos cristos e profetas que realizariam sinais que, se possível fosse, enganariam até mesmo os escolhidos. Você se lembra da passagem em que os hebreus foram libertados do Egito? Antes da libertação acontecer, os ocultistas estavam conseguindo realizar sinais idênticos aos que Deus estava realizando. Pois é desse tipo de espírito de engano que eu estou falando. É claro que todo espírito maligno pode ser chamado de espírito de engano, porque eles são mentirosos por natureza. Mas existem espíritos que têm como principal objetivo gerar experiências espirituais. E essas experiências espirituais acabam reforçando e disseminando crenças enganosas para que as pessoas não creiam na verdade. Até porque o show deles parece ter muito mais barulho na sociedade. Essas experiências acabam funcionando como um loop infinito na vida das pessoas, porque elas têm uma experiência que gera nelas uma crença e a crença faz elas terem novas experiências. Sim, porque o fato de você acreditar em algo torna possível que aquilo aconteça. Se a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, então se eu creio em uma mentira, é possível com que eu dê poder para que essa mentira se torne uma verdade na minha vida. Os espíritos de engano querem gerar experiências espirituais que causam marcas tão profundas que são capazes de definir a visão de mundo de uma pessoa. É como um trauma na vida de alguém, mas, nesse caso, com uma aparência de algo positivo. Mas por que eu digo isso? Pense assim, se uma pessoa for traumatizada na infância, na fase adulta ela sofrerá reflexos desse trauma em seus comportamentos, pensamentos, decisões, atitudes. Assim também existem experiências que, ao invés de te libertarem, são capazes de te prender. Eu conheço uma pessoa que, no início da sua juventude, ouviu dizer que sua família era alvo de muita inveja e que por isso eles passavam tantos problemas. Pouco tempo depois, a sua mãe veio a adoecer, a ficar acamada e logo em seguida a falecer. Essa experiência marcou tanto a vida dessa pessoa que ela passou a vida fugindo de deixar as pessoas verem os seus bens. Ela nem queria prosperar muito porque tinha medo de pessoas a invejarem. Nesse caso, o espírito de engano fez parecer que alguém tinha o dom de revelação e que revelou que a inveja era que estava tendo muito poder de destruir a família dessa pessoa. E por que eu afirmo que foi um espírito de engano? Porque em nenhum momento foi apresentado para essa família um Jesus que era maior que a inveja. Essa família ficou escrava de uma crença enganosa, escravo da crença de que a inveja tinha o poder de gerar enfermidades e até morte. Outro dia também vi um relato de uma moça que afirmou que orou 5 anos para o Deus dos cristãos a curar de sua depressão. E apenas um pedido que ela fez em um terreiro foi o suficiente para ela não sentir mais depressão. Bom, meu objetivo nesse vídeo não é competir com outras religiões, mas esse relato ele não me impressiona. Primeiro porque pelas palavras dela ela demonstra não ter conhecido de verdade esse Deus dos cristãos. Alguém que clama 5 anos e nada muda, no mínimo era ela quem não queria mudar. E segundo, porque a depressão é a alma sentindo falta de algo em sua vida. E eu nem pude perguntar para essa pessoa quais eram as prioridades e valores dela para poder entender o que é que estava fazendo falta e que estavam deixando ela deprimida. Por isso é difícil aqui discutir e tentar demonstrar para essa pessoa que a experiência que ela teve foi uma experiência de engano. Mas eu mencionei esse caso para dizer para vocês que uma experiência tem o poder de mudar sua visão de mundo completamente. Mas isso não significa que a forma como você enxerga hoje, depois daquela experiência, seja correta. A pergunta que eu quero fazer para você hoje é: como você sabe que as experiências que você teve não estão afetando sua visão de forma negativa e te impossibilitando de se abrir para algo que talvez seja a vontade de Deus, que é bem melhor para você? Para mim, experiências, sinais, milagres não definem se a crença de alguém é boa ou não, mas os frutos sim. E quando eu falo de frutos, eu estou falando de um coração curado e livre para crer, amar, abençoar, se alegrar e etc. E mesmo assim, discernir os frutos ainda é algo que precisa do Espírito Santo para poder ser feito. Pois você sabe que existem muitos sentimentos que parecem amor, mas não é. Parecem alegria, mas não é. E assim também tem milagres que parecem milagres, mas são apenas espíritos de engano.
É por isso que eu vim afirmar nesse vídeo que vocês precisam ser guiados pelo Espírito Santo e não apenas por sinais, prodígios, experiências espirituais que vocês tiveram. É claro que tudo começa por uma experiência. Paulo teve aquela experiência em Damasco, José teve a experiência do sonho, Isaías teve a experiência de ver o Senhor. Tudo começa através de uma experiência. É pelas experiências que nós acreditamos. Mas é o relacionamento com o Espírito Santo que vai amadurecer e nos fazer entender as experiências, discernir as experiências e não ficar apenas preso nas experiências, mas aproveitarmos um relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus nos leva a conhecê-lo de verdade. Veja, o fato de você ter tido a experiência de ter sido atendido por uma pessoa numa loja não significa que você a conhece de verdade. Assim também, o fato de você ter uma experiência espiritual não significa que você está no caminho certo, que você conhece a Deus, que sabe o que Ele quer para você. Você precisa de um relacionamento onde você tem uma experiência após a outra. Experiências de transformação, de mudança, experiências de um coração curado, experiências que te trazem paz, que te trazem alegria, amor. Por isso, creia no Espírito Santo e seja guiado por Ele. Tenha experiências com Ele, mas não fique só nas experiências de sinais, prodígios e maravilhas. Experimente aquelas experiências que são invisíveis e que mudam o seu interior. Amém? Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!